histórico e cultural aqui, patrimônio arquitetônico, que está tudo entrelaçado, não está separado. Então, é com prazer que a gente tem aqui a sua presença. Quem vai mediar a nossa palestra é a professora Mariana Emanuele Barreto Góes, doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenadora do curso de licenciatura, quer dizer, coordenou o Programa Nacional Mulheres 1000 e Ministério da Educação. Hoje, Mariana é professora também do IFES, tanto no curso de História, né, Mariana? E no curso de Arquitetura também. Isso. Foi tutora do curso de pós-graduação Gestão de Políticas Públicas em Foco em Gênero e Raça na Universidade Federal de Sergipe e do curso de História da UFES. Então, é também com prazer que a gente recebe Mariana, lagartense de coração, né? E que vem falar exatamente sobre a nossa cultura. Então, a palavra é de vocês. Desde já eu agradeço a presença. Boa noite a todos e todas. Eu vou dizer que é um prazer. Obrigada, Andréa, por ter me dado aí a honra de mediar a fala do professor Cláudio Franklin. A minha paixão por história, por patrimônio, por cultura, o professor contribuiu, foi meu professor, me encantou nas aulas de história lá no Polivalente. Então, hoje é um orgulho dividir essa mesa, mediar a mesa de alguém que escreve muito sobre Sergipe, que ama cultura. Como a Andréa falou, o currículo dele é extenso, ela já apresentou brevemente, mas ainda faltam umas coisinhas que eu acho importante mencionar, né? O professor gosta tanto de cultura e hoje faz parte da Academia Sergipana de Letras, membro da Academia da Educação, membro da Academia Lagartense de Letras, é sócio do IHGB, publicou um artigo recentemente, fresquinho, é sócio também do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e está sempre publicando livros, artigos, e ele escreve com alma, isso que é bom. E é poeta também, né? Então, eu acredito que hoje não tem melhor pessoa para falar um pouco sobre o patrimônio histórico lagartense, encantar os alunos de arquitetura, que eu digo sempre, no curso de arquitetura deve ter um historiador, porque ajuda a compreender o contexto, isso é muito bom. Hoje eu sou muito feliz em estar fazendo parte do curso de arquitetura lá no IFES, porque é diferente, agrega, é o que a Andréa falou, não tem como trabalhar arquitetura e patrimônio sem ter esse casamento lindo que é a história com o historiador com o arquiteto. Então é isso, professor, seja muito bem-vindo à AGES, e esperamos ter uma noite bem proveitosa e aprender muito sobre lagartas, sobre o que os arquitetos podem compreender mais sobre esse lindo patrimônio aí. Seja bem-vindo e a fala é tua. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Andréa Fontes, minha querida, amada Mariana Barreto, foi minha aluna, foi minha primeira assistente de pesquisa. Devo a Mariana o achado que ela fez, que originou a minha tese de doutorado sobre a romanização em Sergipe, de modo particular em Lagarto. Foi ela que no arquivo da paróquia Nossa Senhora da Piedade aqui em Lagarto encontrou primeira ponta do novelo que se desdobrou na minha tese de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou muito grato a Mariana, me orgulho dela, né, de tê-la como ex-aluna, amiga. Trabalhamos juntos em diversas atividades, tivemos o inesquecível Ano Daltro, em 2010, depois a criação do Encontro Cultural de Lagarto, né? Enfim, e fico feliz de vê-la hoje doutora, né? Depois das suas rixosas, né, lá de Riachão do Dantas, e agora trabalhando nessa área de gênero, né? E de modo particular no
uma instituição como a Escola Técnica Federal de Sergipe, né? O Instituto Superior da Educação. Quero agradecer a honra do convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui. A AGES, de vez ou outra, me proporciona a oportunidade de visitar outros cursos, além de História. Já tive a oportunidade de palestrar para a área de Direito e o grande desafio de falar para arquitetos e urbanistas. Realmente é um grande desafio, mas como professor que fui durante algum tempo no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, de Patrimônio Cultural, então eu tive uma relação muito boa com os arquitetos, tive uma relação muito boa com os urbanistas, sobretudo por causa do IFAM, do Conselho Estadual de Educação e de demandas que surgiam do Ministério Público na área de arquitetura e urbanismo relacionada à história e à cultura. Então, me sinto muito à vontade aqui. Eu preparei um slide, porque não tem como falar de arquitetura patrimonial sem mostrar alguma coisa, né? Então, eu vou partilhar, prometo que serei bastante didático e não cansativo. Deixa eu ver se eu consigo aqui partilhar com vocês. Você tem 50 minutos, pode ficar à vontade, 40 minutos, 50. Certo. Depois a gente abre para perguntas. Mariana, já aparece aí? Tudo ok aqui. Pronto, Coloca eu vou ampliar aqui. Para ficar maior. Eu vou ampliar e, consequentemente, tem aquele problema, eu não vou ver mais a sala, né? Tudo bem. Eventualmente, vocês podem me chamar pelo áudio. É o problema do Google Meet e do Zoom também. Não criaram uma forma da gente ver a sala e, ao mesmo tempo, ver a apresentação. Ah, não, o Zoom permite. Que bom. Eu gostei muito do título que me sugeriram, um breve histórico, porque há que ser breve mesmo, são mais de 300 anos de história e você tem que ter toda uma capacidade de síntese para dar conta de falar sobre o patrimônio arquitetônico da cidade de Lagarto. E outra coisa que me chamou a atenção no tema foi exatamente essa especificação de cidade de Lagarto, porque seria um grande desafio falar de arquitetura patrimonial antes de Lagarto se tornar cidade. É claro que aqui e ali, por conta de outras fontes que não fotos ou mesmo registros de plantas ou coisa do tipo, é possível você, como vou fazer aqui, encontrar vestígios do que foi a arquitetura de Lagarto anterior a 1880. Então, eu gostei da temática, parabenizo quem criou o tema. Vamos em frente. Veja só, deixa eu só voltar aqui. Não tem como a gente começar essa conversa sem provocações, né? E eu convidei dois teóricos que eu utilizo bastante, mesmo agora que eu não sou mais professor de patrimônio cultural, essa responsabilidade hoje é da professora Janaína, mas vira e mexe a gente sempre volta aos amores antigos, né? Revisita os amores antigos. E, claro, mesmo trabalhando hoje, do ponto de vista da docência, exclusivamente com a formação do professor, mas, eventualmente, a gente está conversando sobre patrimônio cultural. É uma área que eu gosto muito. Foi minha primeira área na Universidade Federal de Sergipe, quando me tornei efetivo há 12 anos, e alguns autores me chamam a atenção. Primeiro, Françoise, no seu livro Alegoria do Patrimônio, e depois Jacques Le Goff, que está comigo desde a graduação. É um autor que eu gosto muito, embora alguns considerem ele bastante prolixo, tem uma linguagem muito difícil, mas eu, particularmente, gosto muito, me sinto muito à vontade. E por que eu escolhi esses dois autores para a gente iniciar nosso bate-papo? Primeiro, para fazer uma provocação a vocês, arquitetos, arquitetas, urbanistas, né? E também centrar a minha fala, né? Estabelecer um mote para a minha fala. A gente fala do nosso lugar, a partir do lugar que a gente se sente à vontade de falar.
para além de falar do lugar do historiador, é claro que eu vou falar também do sujeito que é entusiasta do patrimônio cultural. E aqui, o meu desafio é falar para arquitetos e urbanistas em formação ou já formados e pensar este patrimônio na sua perspectiva arquitetônica. Me parece, então, que essas duas provocações iniciais são muito salutares para que a gente possa conduzir uma conversa sobre patrimônio arquitetônico da cidade de Lagarto. O François vai dizer, de sua parte, os arquitetos invocam o direito dos artistas à criação. Eles desejam, com seus precedentes, marcar o espaço urbano. Esse friso é meu. Não querem ser relegados para fora dos muros ou condenados, nas cidades históricas, ao pastiche. Me chama a atenção essa expressão, marcar o espaço urbano. É isso que define um patrimônio arquitetônico. É isso, por exemplo, que vai nos ajudar a entender e a convencer as pessoas o porquê de proteger prédios velhos, como algumas pessoas dizem, prédios antigos, né? Por exemplo, sobre o Grupo Escolar Silvio Romero, que eu vou falar mais adiante, as pessoas sempre me dizem assim, mas, Cláudio Franklin, por que esse barulho todo por causa de um lugar velho? Já que está desabando, desaba de vez, tombe, no seu sentido literal do termo, né? Bom, a gente não pode fazer isso exatamente porque, assim como eu tenho essa compreensão, os arquitetos também têm de que não se trata apenas de um prédio velho, apenas de um espaço físico que talvez não combine com as demandas espaciais do tempo presente, mas é um espaço marcado por uma identidade e que define não só uma identidade, como a ideia de pertencimento. Então, essa o primeiro mote discursivo que eu estou apresentando para vocês para conduzir a minha fala adiante. A outra expressão é do Jacques Le Goff, que vai dizer o seguinte: a história, na sua forma tradicional, dedica-se a memorizar os monumentos do passado, a transformá-los em documentos e em fazer os traços que, por si próprios, muitas vezes não são absolutamente verbais, ou dizem em silêncio outra coisa diferente do que dizem. Nos nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos. Até Jacques Le Goff, no seu História e Memória, ali acho que dos anos 90, nós tínhamos a ideia cristalizada de que o historiador só lidava com documentos, com fontes documentais, leia-se papel ou algo oficial. Mas, a partir da Escola dos Análises, lá no início dos anos 20, a gente vai ver que essa ideia de fontes documentais se amplia. E, a partir de Jacques Le Goff, que é da terceira geração da Escola dos Análises, vai nos trazer essa compreensão de que, para além de lidar com documentos, e para além de lidar com monumento como algo estático, como alguma coisa eminentemente material, o monumento é um documento, e o documento também passa a ser um monumento. E essa simbiose entre esses dois conceitos nos ajuda, não só a mim, que sou historiador, mas também a vocês que são arquitetos e urbanistas, como bem disse Mariana, a treinar o olhar para entender o espaço urbano, entender a arquitetura para além do estilo arquitetônico, entender o espaço urbano como um lugar que diz alguma coisa para além das questões meramente materiais, arquitetônicas, urbanísticas. Nós somos seres humanos históricos e, portanto, nós marcamos o espaço. Né? Nós marcamos e demarcamos o espaço. E é exatamente por isso que estamos conversando aqui sobre patrimônio arquitetônico. Feitas essas primeiras provocações, meu recorte agora é exatamente para a cidade de Lagarto. Primeiro, deixando essa pergunta, que já me foi feita algumas vezes. Eu lembro, por exemplo, que quando João Augusto Gama criou a concepção de cidade histórica de Aracaju, ou centro histórico,
botou até um portal enorme, assim, Cidade Histórica de Aracaju. Lá na Universidade Federal de Sergipe, criou-se um debate. Mas vem cá, cidade histórica não era só São Cristóvão e Laranjeiras? O que Aracaju tem de cidade histórica? Então, veja que as pessoas não têm essa compreensão muito clara do que é uma cidade histórica. Tal sorte que eu lhes pergunto, Lagarto é uma cidade histórica? Pois bem, Lagarto foi elevada à condição de cidade no dia 20 de abril de 1880. Estamos no mês de aniversário da cidade de Lagarto. Ao contrário do que dizem, não é emancipação política, porque Lagarto não foi emancipado politicamente nunca. Lagarto é independente desde quando Antônio Gonçalves Santo Tomé esteve por aqui no final do século XVI. É tanto que Lagarto já tinha Câmara Municipal no século XVII. É algo extremamente importante. Eu levantei essa questão na Câmara de Vereadores e via legislação, eu consegui convencer os vereadores e o prefeito, na época, a promulgar um decreto que consertasse esse equívoco histórico, né? Então, elevada à condição de cidade, Lagarto passa a ter suas primeiras feições urbanas somente na gestão paroquial e da Câmara Municipal do sacerdote, filho de Simão Dias, Monsenhor João Batista de Carvalho Dalto. Ele passou em Lagarto como pároco entre 1874 e faleceu em Simão Dias, embora na função de pároco. Ele adoece em 1908, pede para viver os últimos anos da sua vida na fazenda da propriedade, hoje Fazenda Mercador, ali do lado da Agis, lá em Paripiranga, naquela divisa com Simão Dias, mas fez questão de dizer que, depois de morto, trouxessem seu corpo para Lagarto e que fosse sepultado na subida, na base do altar-mor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, e esse seu desejo foi cumprido. Então, veja, Lagarto só se torna efetivamente uma cidade, no que se refere às suas feições urbanas, digamos assim, só com esse sujeito, a partir desse sujeito. Então, as primeiras feições urbanísticas, porque Lagarto era uma vila sertaneja, como nós vamos ver daqui a pouco, e continuou assim por um bom tempo. E talvez vocês estejam estranhando, mas, professor, esse íntere aí, 1874, 1910, compreende o processo de proclamação da República, portanto, a separação entre a Igreja e o Estado. É verdade, mas, curiosamente, o primeiro sujeito a assumir o posto que hoje é de prefeito, na época era de camareiro, né? A Câmara Municipal, o presidente da Câmara, a maior autoridade do município, foi o sacerdote Monsenhor João Batista de Carvalho Dalto, de que trataremos mais adiante. Me perdoe, esqueci de colocar o celular no silencioso. Fazendo isto agora. Pronto. Então, essas feições urbanas vão ganhar um novo rumo nas primeiras décadas do século XX, notadamente com a construção e inauguração do Grupo Escolar Silvio Romero, uma época modernizante, não só para o Brasil, mas também com reflexos para Sergipe e Lagarto, de que trataremos mais adiante. Os remanescentes arquitetônicos de Lagarto, no tempo presente, remontam basicamente às décadas seguintes ao Grupo Escolar Silvio Romero, compreendendo os anos 40, 50, 60 e, eventualmente, você pode encontrar coisas dos anos 70. Esta síntese, ela deixa em qualquer pessoa que chega aqui, sobretudo se ela se depara pela primeira vez com a cidade, veja, se depara com aquilo que está de pé, conservado ou em ruínas. É o caso do Silvio Romero, do Grupo Escolar Silvio Romero. Ou aquilo que desapareceu. E as pessoas se perguntam assim, e já me perguntaram, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre Lagarto, e digo que Lagarto surge lá no final do século XVI, as pessoas se admiram. Ué, mas este lugar é realmente do século XX? Né? Suas origens, desculpe, século XIX, eu quis dizer aí século XIX, suas origens mais longínquas realmente remontam às finais do século XVI, porque
para vocês compreenderem rapidamente, as posses da terra lagartense dá ali no contexto de conquista de Sergipe, 1590. O Antônio Gonçalves Santo Tomé, o português, fazia parte das tropas de Cristóvão de Barros, que derrotou, dizimou, matou os índios. E, vencido os índios, a terra sergipana foi dividida em Sesmarias e coube a Antônio Gonçalves Santo Tomé parte desse território, que é a Sesmaria, que compreende o território de Lagarto, Simão Dias, Tubias, Poço Verde, vai até a divisa com Jeremoabo. Então, esse sujeito ele chega aqui, ele toma posse, na verdade, ele recebe as terras em 1597 e só toma posse em 1604 com a fundação do povoado de Santo Antônio. Tal sorte que as pessoas sempre se admiram a julgar por esses remanescentes arquitetônicos se Lagarto é tão antigo assim, porque, à primeira vista, Lagarto parece ser uma cidade do final do século XIX e, na melhor das hipóteses, uma cidade do início ali do século XX. Pois bem, pessoal, a minha fala a seguir se norteará, portanto, por 4 questões muito centrais, muito chaves, que vai nos ajudar a entender melhor esta síntese, digamos assim, da história do patrimônio arquitetônico de Lagarto. A primeira pergunta é a seguinte: por que precisamos salvaguardar o patrimônio arquitetônico de Lagarto? Quem não conhece a importância de uma arquitetura histórica, obviamente que vai dizer, é perda de tempo estar investindo recursos num prédio velho. Talvez seja por isso que não há uma boa vontade política da parte do governador de Sergipe, porque os reclamos são imensos, há mais de 7 anos que a gente está nessa luta, e o prédio lá do Grupo Escolar Silvio Romero, por sinal tombado, é o único bem cultural, material de Lagarto que tem o tombamento do Conselho Estadual de Cultura, que nós trataremos mais adiante, mas está lá tombado, literalmente entregue aos usuários de drogas, às pessoas sem habitação e aos gatos. Mas então, quem não compreende, quem não tem essa consciência patrimonial, se pergunta, mas por que salvaguardar um prédio? Por que não pode fazer determinadas alterações em um determinado representante da arquitetura histórica de Lagarto ou de qualquer lugar? Segundo, o que precisamos proteger? Essa é uma pergunta importante, porque quando eu tomo conhecimento, quando eu tomo consciência patrimonial da importância arquitetônica de determinados bens culturais, materiais de Lagarto, eu, obviamente, me pergunto, tá bom, e o que precisamos proteger? Tá? Depois o seguinte, o que foi feito e o que se deixou de fazer para que essa proteção fosse realmente concreta. E, por fim, o que ainda pode ser feito. Este ainda é uma prerrogativa importante porque ajuda a entender por que Lagarto tem tão poucos remanescentes arquitetônicos de valor histórico e por que não merecem a devida atenção, sobretudo dos órgãos públicos. Pois bem, eu agora vou me valer de alguns escritos e, sobretudo, de imagens para poder partilhar com vocês o que é a história da arquitetura patrimonial da cidade de Lagarto. E eu começo por um estudo de José Alexandre Felizola Diniz, de 1961, ele esteve em Lagarto e colheu algumas impressões e publicou em 1961, na revista da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, atual Universidade Federal de Sergipe, no número 1 dessa revista, na página 219, esse trechozinho aí que me chamou a atenção para a gente mergulhar nesta chamada História da Arquitetura Patrimonial de Lagarto. Pois bem,
ele vai dizer: não nos foi possível constatar a evolução urbana e a distribuição populacional, pois não encontramos plantas de diversas épocas da cidade. Esse é o primeiro desafio que as pessoas que querem estudar ou querem entender essa história da arquitetura patrimonial em Lagarto se debatem, né? E isso persiste. Eu quero encontrar as plantas do antigo Grupo Escolar Silvio Romero. Por exemplo, eu tenho uma cópia do processo de tombamento, tem lá, no máximo, uma planta baixa. Eu acho que é assim que vocês chamam, né? Planta baixa. Mas não tem maiores dados. Você vai nos órgãos públicos, não existem, né? Ou se encontram dispersos ou já foram destruídos. Esse é o primeiro problema para você compreender o que foi a evolução urbana, a evolução patrimonial, no sentido de bens culturais materiais de Lagarto, essa ausência, por exemplo, de elementos que nos permitam compreender o que foi esta arquitetura no seu passado. De acordo com isso, vemos que é praticamente impossível reconstituir-se a evolução urbana. Eu discordo dele nessa parte, mas compreendo o que ele quis dizer lá nos anos 60. Hoje, eu diria que é possível, sim, reconstituir-se a evolução urbana de Lagarto, mesmo com essas dificuldades de acesso a fontes diretamente relacionadas à arquitetura, ou mesmo fotografias. As fotografias mais antigas que se tem notícia de Lagarto, eu vou mostrar algumas para vocês, são do início do século XX, na década de 20. Até que se prove o contrário, não existem fotografias anteriores a isso, ou pelo menos eu não fui apresentadas a elas, gostaria muito. Mas tem outros registros, como eu vou mostrar para vocês aqui. Há registros de época, até mesmo na poesia, você vai encontrar elementos que lhe permitam compreender o que foi essa arquitetura patrimonial antes da fotografia, por exemplo. Registros paroquiais, né? Diários, pessoas que, de repente, falam sobre algum prédio ou alguma representação urbana de Lagarto anterior ao registro fotográfico, por exemplo. O estilo das construções em Lagarto, ele fala isso dos anos 60, e não é muito diferente de hoje, é muito variável. Aliás, é possível reconstituir-se a história arquitetônica do Brasil, na evolução do estilo barroco até o funcional. E aí ele observou lá nos anos 60, casas coloniais com grandes biqueiras, existem ainda algumas representações, poucas, mas existem. Fontes nos jardins, isso foi sumindo com o tempo. Eu lembro que eu era menino, e eu sou de 74, e eu brincava em alguns jardins, fontes de jardins que existiam, por exemplo, na Praça da Piedade. Tinha até alguns sapinhos esculpidos no entorno das fontes de jardins. Janela de guilhotina, belos azulejos, aliás, a azulejaria de Lagarto foi desaparecendo com o tempo, porque ditou-se a moda de que azulejo era brega, né? O que eu acho uma tolice muito grande, acho azulejo muito chique, né? Que eu digo instância. E se você for fazer um estudo da azulejaria de Lagarto, você vai encontrar azulejos muito recentes, inclusive os azulejos da casa paroquial, eu achava que eram mais antigos do que se imaginava, mas não são portugueses, mas de um tempo mais recente. Lembrando o gosto árabe pela claridade, pela limpeza e pela água. Então, esse é um registro dos anos 60 que nos permite compreender o que era arquitetura em Lagarto naquela época. Veja, eu não sou especialista na área, tal sorte que o que eu vou partilhar com vocês aqui são coisas que eu levantei ou que eu compreendo ao longo desses meus 25 anos de escritor e historiador, né? Eu diria que, até o momento da criação da cidade de Lagarto, é possível identificar 3 momentos de arquitetura, digamos assim. Isso a julgar pelas fontes, né? Não a julgar pelas fotos, mas a julgar por outros tipos de fontes que a gente pode recorrer que não fotos. A primeira feição arquitetônica de Lagarto, obviamente, que é uma feição colonial,
leia-se o registro da zona urbana, né, de Lagarto até 20 de abril de 1880. Então, se você pega, por exemplo, fotos de 1820, algumas eu vou mostrar, você vai observar que há uma predominância no restrito espaço urbano. Quando você fala espaço urbano de Lagarto, em 1880, era o miolo do entorno da Praça da Piedade, a matriz e o entorno da Praça da Piedade, né? Um raio assim que não ultrapassa muito isso. Então, pensar cidade de Lagarto nos anos 80 ou até os anos 80 é imaginar um lugarejo, é imaginar uma viela ou uma vila sertaneja, como dizia carinhosamente Silvio Romero, não mais do que isso, né? De tal sorte que o único representante arquitetônico que se destacava nessa zona urbana embrionária era exatamente a Igreja Nossa Senhora da Piedade, né? Aqui e acolá você vai encontrar capelinhas ou vai encontrar lugares onde fazia sepultamentos, né? Mas, para além disso, o que nós chamamos de zona urbana ou de primeiros ensaios arquitetônicos de Lagarto se resume à Igreja Nossa Senhora da Piedade e seu entorno de casarios remanescentes do período colonial. A partir de Daltro, a gente observa que o barroco rococó, e essa expressão é muito discutida entre vocês, arquitetos e urbanistas, há quem diga que não teve barroco aqui em Sergipe, né? Mas, enfim, esse barroco rococó foi substituído pelo neoclássico de influência francesa e portuguesa durante e pós Monsenhor Daltro. Eu falarei mais adiante sobre a Igreja Matriz, mas, por exemplo, eventualmente me perguntam, mas, Cláudio Franklin, a Igreja de Lagarto, que começou a ser construída ali logo depois da criação da paróquia, em 1679, né? A construção começa logo depois da chegada da imagem de Nossa Senhora da Piedade, naquele ano. E é importante lembrar que o que nós chamamos hoje de Santuário Nossa Senhora da Piedade já passou por diversas reformas. Mas as pessoas me perguntam, mas, professor, eu entro ali na igreja, saio e não vejo nenhum indício de barroco rococó. Rapaz, olhe para as pinturas, olhe para as imagens. O IFAM teve aqui nos anos, na época de final dos anos 90 e início dos anos 2000 com o padre Pedro Vidal, e fez um levantamento interessantíssimo. Eu tenho uma cópia, o IFAM me forneceu naquela época, eu posso fornecer para quem tiver interesse. Fez um levantamento não só do prédio Nossa Senhora da Piedade, da igreja, mas também das imagens e de todos os objetos que existiam na igreja até aquele momento. As alfaias, por exemplo, né? Então, você não vê o barroco rococó na estrutura, porque Daltro fez uma revolução, ele mudou da água para o vinho, né? E por isso que você não consegue perceber na arquitetura essa herança do barroco rococó. Você consegue enxergar um neoclássico misturado com diversos elementos modernos que vieram depois dos anos 20, 30, 40, 60, até os anos 80. E, mais recentemente, a reforma da pintura, que também andou provocando algumas alterações. Bom, a partir dos anos 20, das primeiras décadas do século 20, aí você vai ter a predominância de um estilo, digamos, moderno misto. Se é que existe isso, me corrijam, pelo amor de Deus, seja da arquitetura e do urbanismo. Inclusive com a presença do Art Nouveau, né? Ali, nas primeiras décadas dos anos 20 até a altura dos anos 80. Por que a altura dos anos 80? Embora as alterações arquitetônicas já começassem a se sentir ali nos anos 50, 60, mas as primeiras significativas inserções, quando eu falo inserções, modificações, destruição, botar no chão e construir outra coisa, surge a partir, sobretudo, há um grande volume de inserções arquitetônicas, de alterações, destruição do patrimônio arquitetônico a partir dos anos 80, né?
sendo inclusive substituídos por uma infinidade de construções sem sentido, sem representação cultural, levando em consideração apenas o bonito, o belo ou chique, como queiram dizer, né? Em substituição a casas velhas. É diferente de Simão Dias. Quem vai a Simão Dias, por exemplo, fica impressionado com a preservação daquela cidade, sobretudo daquele miolo ali no entorno da igreja de Nossa Senhora Santana. Senhora Santana, melhor dizendo. Bem, eu agora vou começar a mostrar para vocês algumas imagens. Veja, como eu disse, aqui é uma síntese histórica. Eu não vou dar conta de ampliar o assunto, eu teria que ter pelo menos umas 2 ou 3 horas de aula, né, de conferência, para poder mergulhar, por exemplo, em outros representantes arquitetônicos do município de Lagarto. Mas eu quero chamar a atenção, antes de mais nada, para esta capela aí dedicada a Santo Antônio e Santana, que provavelmente, eu não vou fechar a questão, provavelmente é do início da colonização de Lagarto, ali pelos idos de 1604. Esta capela não existe mais, ela foi destruída nos anos 80, né? Ela foi, na verdade, substituída por uma outra capela. Quero chamar a atenção que esse cruzeiro, que está aí logo à frente da capela, ainda existe, esse cruzeiro. Eu pensei que tinha desligado este telefone, mesmo. Me perdoe. Este cruzeiro ainda existe, porque eu acabei esquecendo de colocar uma foto atual, mas a frente da igreja ficou para a lateral da frente que é hoje, digamos assim. É um prédio diferente, ali dos anos 80, mas foi preservado o cruzeiro, certo? Então, eu diria que antes de qualquer elevação arquitetônica de Lagarto, antes mesmo da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, antes mesmo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de que tratarei mais adiante, eu me arrisco a dizer que esta capela foi, digamos assim, o embrião da arquitetura patrimonial de Lagarto. Uma pena que não exista mais, né? Uma gracinha, vocês podem ver, mas, segundo as pessoas da época, muito acanhada e com algumas dificuldades, inclusive de manutenção de paredes, de telhado, e precisou ser substituído por outro prédio. Bom, como eu disse, não tem foto, mas tem poesia, né? Tem registros memorialísticos, tem registros paroquiais que podem, por exemplo, nos dizer ou nos dar uma ideia do que era a arquitetura de Lagarto, por exemplo, no final do século XIX. E aqui eu destaco um trecho, uma estrofe de Rimas Sertanejas de Severiano Cardoso, de 1896, que nos dá um indício bem claro do que era a Lagarto pós-elevação de cidade. Você já tem aí, com Severiano Cardoso, uma Lagarto cidade de 16 anos. Então, nesses 16 anos, o que é que constatou Severiano Cardoso? Eu vou cantar do Lagarto os encontros sem iguais, suas ternas madrugadas, seus risonhos candeais, suas virentes campinas, seu rosário de colinas, beijadas da viração, tudo quanto Deus sonhara, espalhar e espalhara naquele lindo sertão. Ora, você observa aqui que a nossa Lagarto de 1890, já a cidade continuava sendo, como dizia Silvio Romero carinhosamente ao se referir ao seu torrão, de uma vila sertaneja. Não mais agora vila, mas uma cidade sertaneja. Uma cidade sem feições urbanas definidas. Bom, essas feições urbanas começam a ganhar um outro contorno a partir desse sujeito que eu já falei, Monsenhor João Batista de Carvalho Dalto, que chega aqui em 1874 e que, no início da República, assume a missão de ser o camareiro da Câmara Municipal de Lagarto, portanto, ser o gestor, o executivo da cidade naquela época. E coube a Daltro
empreender uma série de melhorias arquitetônicas e urbanísticas no município. Agora, isso é muito tempo depois de Lagarto se tornar cidade, né? Eu estou mostrando aí uma foto dele, à esquerda, e à direita é a praça que leva o nome dele, com o seu busto, e atrás um vazio de memória. Um vazio de memória porque um dos grandes empreendimentos arquitetônicos dele só resta isso que vocês estão vendo aí atrás da foto. Essa foto acho que é de 2012, alguma coisa assim. Mas continua praticamente do mesmo jeito. Mudou a pintura, não tem mais esse jarrozinho aí na frente, mas é esse vazio de memória que está aí atrás. E esse vazio de memória foi o Hospital Nossa Senhora da Conceição, um dos primeiros empreendimentos urbanísticos de Daltro. A contribuição urbanística de Daltro é significativa. Eu vou, por conta do tempo, restringir a 3 representantes, digamos assim. Aqui uma foto de 1928 da Igreja de Nossa Senhora da Piedade. A igreja já com suas feições arquitetônicas pós-Monsenhor Daltro, com as 2 torres, com os galos de para-raio, com o cruzeiro, hoje é uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? No lugar desse cruzeiro lá no alto, no meio da igreja. Não tem as laterais que nós observamos hoje, né? Essas laterais foram construídas na reforma de Monsenhor Marinho ali nos anos 50, e o cruzeiro na frente, não existe mais esse cruzeiro. Eu, aliás, vez ou outra, reivindico a reconstrução desse cruzeiro na frente do Santuário Nossa Senhora da Piedade. E eu quero chamar a atenção para vocês, sobre aquilo que eu disse, olha, 1928, mesmo com Daltro, mesmo com as melhorias urbanísticas de Daltro, você observa que o centro da cidade de Lagarto, o que hoje é a Praça da Piedade, se resume arquitetonicamente à igreja, pós-reforma de Monsenhor Daltro, né? E alguns casarios, inclusive casarios de representações coloniais. Você tem aí, ao fundo da igreja, onde hoje é o Banco do Brasil, uma representação arquitetônica daquele período colonial, né? Então, esse foi o grande, digamos assim, empreendimento urbanístico e arquitetônico de Daltro, que foi a reforma e ampliação do que hoje é o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Esse empreendimento não foi de Daltro, mas eu coloquei aí para chamar a atenção para um outro aspecto que eu disse. Além deste miolo, que compreendia a Igreja Matriz, a partir do século XVIII, ergue-se um outro exemplar arquitetônico, mais discriminado por ter sido um exemplar arquitetônico que foi construído por escravos. Eu me refiro à Igreja do Rosário. Essa foto, salvo engano, é dos anos 60. E observe que, mesmo nos anos 60, Lagarto ainda não estava muito bem estabelecido do ponto de vista urbanístico. Você não tem aí, por exemplo, em torno da Igreja do Rosário, calçamento, né? Quero chamar a atenção, por exemplo, para galinhas, carneiros ali. Vocês podem observar, né, no centro da cidade, características bem rurais, bem sertanejas. Voltando à Igreja do Rosário, essa Igreja do Rosário é datada ali do final do século XVIII, sofreu uma reforma em 1928, e afora a Igreja Matriz e aquela capelinha que tinha lá no Santo Antônio, esses eram praticamente os únicos exemplares, digamos assim, arquitetônicos, que se destacavam na paisagem urbanística de Lagarto até o início do século XX. Outro empreendimento arquitetônico e urbanístico de Monsenhor Daltro foi o cemitério Senhor do Bonfim. Esta foto também do início do século XX. Veja que não há calçamento ainda, há pessoas ali no entorno, animais pastando, é uma curiosidade que eu sempre vejo nas fotos dessa época. E você tem aí o cemitério, que é de 1888, cemitério que foi construído
naquele, digamos assim, naquela esteira da higienização do final do século XIX em torno dos sepultamentos, dos enterramentos, né, que eram feitos dentro das igrejas e precisavam agora ser feitos afastados do miolo central. Veja como o Lagarto era. O cemitério Senhor do Bonfim já é pertinho da Igreja Nossa Senhora da Piedade. Na época era considerado um local afastado do centro e com segurança higiênica, digamos assim, para os enterramentos. Esse é um exemplar arquitetônico que, se não fosse esse primeiro andar aí, está bastante preservado, pelo menos seu frontispício. Eu acho que é essa expressão utilizada por vocês. Eu até brincava com o Rafael, que é administrador do cemitério, que atualmente está lutando contra a Covid no Hospital São Lucas, e eu até disse assim, Rafael, seria uma boa a gente consultar um arquiteto, uma pessoa que lida com essa área aí, para a gente reconstituir esse primeiro andar, digamos assim. Isso aí existia porque o padre ele pregava aí em cima, né, nos dias de finados e tal, ele pregava aí voltado para as pessoas que estavam dentro do cemitério. Mas o frontispício está preservado. O que não está é esse andar, digamos aí. Outro representante arquitetônico da época de Daltro é o prédio da Intendência Municipal ou da Câmara Municipal, digamos assim. Hoje o prédio da Prefeitura, bastante conservado, graças a uma iniciativa nossa na época de Frei Cristóvão, de Santo Hilário, e convencemos o prefeito José Rodrigues dos Santos, à época, de não destruir esse prédio. Esse prédio é de 1897, da gestão de Daltro, e Zezé Rocha, ele tinha a pretensão de derrubar esse prédio e fazer um prédio moderno de andar, né? E nós, alunos do Colégio Frei Cristóvão, fizemos uma campanha na época e sensibilizamos o prefeito e foi preservada a fachada, a parte de dentro, muito pouco do seu original, mas o importante é que a fachada foi preservada, como também a casa ao lado, onde eu nasci, né, que é um anexo hoje da Prefeitura Municipal. Aliás, eu acho esses dois exemplares arquitetônicos ali da Praça Municipal, em conjunto com a Igreja Nossa Senhora da Piedade e alguns outros remanescentes arquitetônicos de diversas épocas, muito bonito. Eu particularmente, sou fã da Praça da Piedade, desde menino que eu brinco aí, e eu luto para que este centro de Lagarto seja não só reconhecido como um centro histórico, mas também seja reconhecido como um patrimônio arquitetônico de Lagarto que merece ser protegido, antes que as pessoas resolvam destruí-los para modernizá-los, erroneamente falando. E aí, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é de 1902. Veja que não é um prédio assim suntuoso, como o Grupo Escolar Silvio Romero, ou mesmo como a Intendência Municipal, mas foi aqui, neste prédio, que funcionou o primeiro hospital de Lagarto, em 1902, iniciativa de Monsenhor João Batista de Carvalho Dalto. Infelizmente, este hospital foi destruído, né? Ele foi transferido para o lado do cemitério, ali nos anos 50, mais ou menos, se eu não estiver equivocado, e chegou a funcionar uma escola infantil, que foi o Chapeuzinho Vermelho, e depois, nos anos 80, foi destruído, né? O prefeito Arthur Reis, na época, entendeu que era uma casa velha e que tinha que ser destruída. Atrás dele tem um moinho, né? Muito conhecido aqui em Lagarto. Foi aquele vazio de memória que eu falei para vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, né? É exatamente aqui, atrás do busto de Daltro, que estava aquele hospital, e ninguém faz nada porque é um terreno que ainda pertence ao Hospital Nossa Senhora da Conceição e está em litígio. Bom, passada essa fase de Daltro, a gente entra agora numa outra fase da arquitetura patrimonial de Lagarto, que eu chamo de virada modernizadora, que são os anos 20. Aqui eu trago alguns exemplares fotográficos do álbum de Sergipe de Clodomir Silva, de 1920,
que traz 3 exemplares arquitetônicos dos anos 20, que não existem mais. Foram todos destruídos. Isso mostra, digamos assim, uma índole destrutiva do povo lagartense do seu patrimônio arquitetônico, em nome de uma modernidade. Esses patrimônios também foram erguidos em nome de uma modernidade. Você tem aí, no primeiro plano, lá, a primeira foto, a antiga delegacia de Lagarto, que hoje é a igreja Bedel, se eu não me engano, e o Colosso, né, e um terreno baldio que é um estacionamento ali. Eu alcancei essa delegacia, também foi destruída. Fica ali, na Praça Sebastião Garcês, ao lado da Filomeno Ora. Abaixo nós temos a antiga Feira Municipal de Lagarto, o balcão, com as suas colunas, seus telhados, sua área livre. É hoje a Praça Filomeno Ora. Esse galpão foi destruído, foi transformado em Praça Filomeno Ora e sofreu algumas alterações arquitetônicas, como eu vou mostrar mais adiante, na administração de Ribeirinho, né, o saudoso Ribeirinho, que transferiu essa feira para onde hoje é o mercado municipal, ali nos anos 60. Por fim, esse prédio aí, suntuoso, que obviamente não é dos anos 20, é anterior aos anos 20, a fotografia foi tirada nos anos 20, que foi a primeira casa paroquial de Lagarto. Até hoje eu tenho dúvidas sobre sua localização. Há quem diga que ela ficava nos fundos do prédio da Prefeitura Municipal de Lagarto. Veja que coisa linda que a gente não teve a capacidade de conservar, infelizmente. Bom, mas me parece que o principal representante arquitetônico dessa virada modernizante urbanística de Lagarto dos anos 20 é, evidentemente, o Grupo Escolar Silvio Romero. Eu não trouxe uma foto atual para não deixar vocês tristes, né? Mas veja que coisa linda era esse prédio. Imagine esse prédio em 1920. Essa foto aí, salvo engano, é dos anos 60. Lembrando que os registros fotográficos que eu estou utilizando aqui são, em sua grande maioria, do acervo do saudoso folclorista Maninho de Zilá, né? O Grupo Escolar Silvio Romero foi criado naquele contexto do Graco Cardoso, que, para além de ter uma cultura escolar muito clara na cabeça dele, criando outros grupos similares em outros lugares de Sergipe, a exemplo de Simão Dias, que ainda preserva seu prédio, mais do que o nosso. Mas esse prédio foi criado em 1924, inaugurado em 1924. Chegou a ser cadeia pública, funcionou durante algum tempo como cadeia pública, mas depois, por iniciativa de Graco Cardoso, se transformou em Grupo Escolar Silvio Romero. Muitas pessoas significativas da cultura lagartense sergipana, como o General Augusto, foram formadas aí, né? Estudaram aí. Esse prédio já foi escola. Nos anos 70, o Silvio Romero passa a funcionar onde é hoje, né, o prédio atual, e depois o prédio serviu para diversas coisas, até para a escola de corte e costura, escola de contabilidade, biblioteca pública, até ter sido abandonado. Eu destaco aí 2 momentos importantes. 1995, quando se torna patrimônio cultural material de Sergipe, é tombado, né, pelo Conselho Estadual de Cultura, mas depois foi abandonado e, em 2005, se tornou um dos memoriais daqui do estado de Sergipe, o Núcleos de Cultura, como gostava de chamar Luiz Antônio Barreto, na gestão dele, secretário de Educação. Ele modernizou, reformou esse prédio, preservando, claro, as suas características originais, e transformou o lugar num núcleo cultural, que foi, inclusive, administrado pelo poeta Suero Cardoso por alguns anos. Com o término do projeto, o governo passou a alegar falta de recursos e tudo, o prédio foi cedido para a Prefeitura Municipal para funcionar a Biblioteca Pública Municipal. Mas, com o passar dos anos, foi difícil para a Prefeitura manter, e a Prefeitura teve que sair daí, teve que colocar a biblioteca em casas alugadas, particulares. Hoje está no antigo grupo escolar Nossa Senhora Salete,
e o prédio vem sofrendo absurdamente nos últimos anos. Está cedido à Academia Lagartense de Letras para ser a sua sede, desde o governo Jackson Barreto, mas, infelizmente, o que eu tenho a dizer para vocês são só coisas ruins, porque esse prédio não tem merecido nenhuma atenção do poder público nos últimos anos, e isso tem colocado esse patrimônio arquitetônico em risco. O assoalho já está profundamente detonado, o telhado nem se fala, além dos riscos de incêndio, porque usuários de drogas ainda usam esse lugar, eventualmente foram retirados de lá, recentemente foram retirados de lá, e a gente corre o risco de perder esse patrimônio, veja bem, tombado. É por isso que eu defendo, e vou, ao final da minha explanação, destacar isso, que não basta ser tombado, é preciso ter uma consciência patrimonial e ter um compromisso político, um compromisso governamental com os nossos representantes arquitetônicos da nossa história. Bom, mais na frente, nos anos 30, nós vamos ter a elevação desse bem cultural que eu acho lindíssimo, né? Eu acho que o palanque, ou o coreto, como é popularmente conhecido, ele foi inaugurado ali em 32. A foto não é da inauguração, né? A foto, na verdade, é dos anos 50. Veja que lá no fundo, atrás da prefeitura, você já visualiza o Hospital Nossa Senhora da Conceição, não aquele de 1902, mas, aquele foi substituído por este maior, ao lado tem a maternidade também, Zacarias Júnior. Foi uma grande contribuição arquitetônica para aquela época. Mas o coreto chama muito a atenção na administração do Porfírio Martins Menezes, porque dá à Praça da Piedade suas feições que nós conhecemos hoje. Se você comparar com aquela foto de 1928, você já nota a diferença, né? Agora sim, Lagarto tem uma feição urbanística, agora sim nós temos uma Lagarto com feições bastante definidas do ponto de vista urbano e já agregando outros elementos urbanísticos para além daqueles remanescentes coloniais. Isso, vocês que são da área, devem estar aí atentos, observando, né? Nós temos a Intendência Municipal de 1997, o prédio que eu me referi ao lado, ambos preservados, alguns ali à esquerda do prédio já não existem mais. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é exatamente isso, de como o Lagarto vai evoluindo arquitetonicamente, acompanhando o tempo. Aqui eu me valho mais uma vez de uma fonte impressa, é um depoimento do Dr. Gervásio de Carvalho Daltro, Prata, melhor dizendo, parente de Daltro, no seu livro O Lagarto que eu vi, em 1943, ele traz essa impressão do que já era Lagarto nos anos 40, inclusive do ponto de vista arquitetônico. Ele vai dizer assim: sentimos que o Lagarto de 3 décadas atrás, que conhecíamos, está se referindo ao Lagarto de 1910, 20 e 30. Está desabando visivelmente aos golpes das iniciativas novas. Eu quero chamar a atenção para isso, porque a nossa saga destruidora, né, do arquitetura já se fazia valer ali nos anos 40. Né? Está desabando visivelmente aos golpes das iniciativas novas. Né? É outro Lagarto de hoje, com suas ruas quase todas calçadas, há paralelepípedos, seus passeios pavimentados a meio fio, sua praça matriz completamente ajardinada, como a gente viu lá na foto, no mais moderno estilo, sua vasta praça do mercado, suas habitações domiciliares modernas, surgindo e por surgir em todos os quadrantes da cidade. É mais um exemplo de que vocês da arquitetura, que lidam com a arquitetura histórica patrimonial, podem se valer de outras fontes que não sejam necessariamente fotografias, que vão nos dar uma ideia do que era a arquitetura patrimonial de outras épocas. Continuando com as fotos, também nos anos 40, aí nós temos, ainda conservado, com exceção dessa mureta aí com grades, né? Nós temos a sede do Colégio Nossa Senhora da Piedade, de 1947.
depois do Grupo Escolar Silvio Romero, é o primeiro colégio particular de Lagarto, das Irmãs Franciscanas do Bom Conselho. Esse prédio, como eu disse, está conservado, excetuando essa lateral aqui, já próxima do primeiro plano da foto direita, tem um poste na frente, e é esse gradil com essas colunas aí, né? Bom, essa foto de 1955 dá uma ideia do que se tornou Lagarto nos anos 50. É uma foto tirada da igreja matriz, da igreja direita, né? Da torre da igreja matriz direita, com direção ao bairro Pacheco, né? Quase o sentido aqui da minha casa. Eu moro nos Libórios, vizinhos ao Pacheco. A foto do jornalista Emerson Carvalho, que dá uma ideia do que era a arquitetura patrimonial de Lagarto nos anos 50. E aqui quero chamar a atenção e mostrar para vocês essa coisa da gente não ter esse perfil de conservar, de proteger. Nós temos aí, desse perfil fotográfico, o único prédio que se mantém intacto, mas está abandonado, é o Centro Cultural Adalberto Fonseca. Este aqui, que está logo, este mais alto, né? com 2 andares, que tem uma sacadazinha em ambas as janelas, com um poste na frente. Praticamente do mesmo jeito, mudou um pouco, tem aqueles vãos, né? Mas é um prédio, inclusive, que merece a atenção do poder público. Eu já, inclusive, fiz postagem no Instagram pedindo a dos 80. Mas esse remanescente cultural aí não existe mais. É um coreto, é um palanque, né? Dos anos 60. Eu disse aqui, me desculpe, eu disse a vocês que nos anos 60, Ribeirinho transferiu o mercado municipal lá para onde hoje é, ali perto da exposição. Aí funcionava aqueles barracões. Quero chamar a atenção para esse palanque, porque hoje, por exemplo, eu estava pesquisando coisas sobre Padre Mário, Dom Mário Rinissivieri, no Tribuna de Lagarto, de 1968, e esse Tribuna de Lagarto pertenceu a Ribeirinho. E Ribeirinho, claro, ele fez propaganda da sua gestão de prefeito nos anos 60, né? E Ribeirinho foi muito importante para Lagarto, porque Ribeirinho ele deu a Lagarto uma cara ainda mais urbanística, modernizante. Por exemplo, eu poderia, se eu tivesse tempo, mostrar alguns desses exemplares. Ribeirinho construiu, nos anos 66, 67 mais ou menos, o primeiro prédio de Lagarto, com 4, 5 andares, que hoje é o Centro Comercial José Augusto Vieira. Conserva algumas coisas da época, mas bastante modificado. Inclusive, tinha uma rua ali do lado que virou lojas e anexos também. Tem esse coreto e tem também outros aspectos urbanísticos da cidade de Lagarto que ele deu um layout diferenciado. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa curiosa. Este coreto, e mais na frente, um monumento que hoje continua preservado, que eu pensei que iam derrubar agora na última reforma, até torci para derrubar, desculpe eu estar falando de arquitetura patrimonial e dizendo que torci para derrubar uma coisa. Mas eu vou dizer para vocês por quê. Vocês podem até discordar de mim. Aliás, é uma discussão muito interessante, espinhosa, né? Tanto esse coreto, que foi reformado na época de Cabuzé, né? Se eu não me engano, foi Cabuzé que substituiu esse coreto por uma fonte luminosa, mas tanto esse coreto aqui na ponta da praça, que hoje é um largo, né? Hoje é um largo. Ali tem até Hilda Ribeiro construiu um símbolo, alguma coisa ali. No outro extremo tem um monumento parecido com os monumentos de Brasília. Lembra muito os monumentos de Brasília, né?
que era a antiga forca de lagarto, era onde aconteciam os enforcamentos de lagarto até o século XIX, Dom Pedro II proibir essa coisa de pena de morte. Pois bem, tanto esse exemplar arquitetônico quanto o outro, que ainda se conserva, foram homenagens à Revolução de 1964. Estou dizendo assim, Revolução de 64, que era o que os jornais diziam naquela época. 66, 67, 68, os momentos mais duros do regime militar. Então, Ribeirinho construiu esses exemplares, até são bonitos, né? Imaginem quantas noivas tirariam fotos hoje nesse coreto, né? Porque lembra um bolo de noiva, né? Alguma coisa assim. Los Guaranis tirou uma foto belíssima aí nos anos 60, né? Uma foto representativa. Pois bem, esse coreto foi destruído, mas o outro está lá, né? Em homenagem à ditadura militar. Aí aquela discussão, que até joga essa bola para vocês, se vocês quiserem conversar comigo mais na frente em outra ocasião. É legítimo, em nome de uma não preservação de uma memória ruim política do Brasil, destruir o bem cultural, né? Assim como a gente substituiu nomes de escolas lá em Aracaju, é justo, por exemplo, você apregoar a destruição de um bem cultural material porque ele representa uma época política difícil do Brasil? Bom, então vamos destruir os pelourinhos também, né? O que acha, Mariana? Vamos destruir os pelourinhos também. É uma discussão bem interessante. Eu gostaria até de ouvir os arquitetos e urbanistas com relação a isso. Eu, particularmente, fico dividido. Às vezes dá vontade de mandar passar o trator em cima, né? Porque lembra a ditadura militar. Mas, por outro lado, vamos passar também o trator na prisão de Auschwitz, né? No Holocausto. Talvez, eu acho que é melhor deixar aí para a gente lembrar, né? Olha aqui e tal. Mas, enfim, eu não quero entrar nessa questão. Professor, 5 minutinhos, viu? Já estou terminando. Bom, e eu finalizo aqui com essa imagem que eu tirei recentemente, antes da reforma, a última reforma, a reforma mais recente de Padre Valmir, do Palanque, aliás, do Palanque não, da igreja, né? Hoje ela está pintada ali de azul, né? Se eu não me engano. Eu, particularmente, gostava mais dessa pintura, porque você tem aí um marrom com bege, que lembra as origens religiosas de Lagarto, que foi um lugar colonizado por carmelitas, né? Então, eu gostava mais dessa representação de marrom com bege e portas verdes, né? Lembrando as antigas portas coloniais. Mas o que eu quero chamar a atenção para isso é que, para mim, esse conjunto aí, Igreja Coreto, é a principal representação do patrimônio arquitetônico do Lagarto. É exatamente aí que eu quero chegar, né? Do porquê preservar, do porquê proteger. Porque isto aí nos ajuda a ideia de pertencimento. Eu pertenço a Lagarto, eu sou de Lagarto. Esta representação aí arquitetônica me diz o que eu sou e me diz onde estou. Se eu não sou daqui, que é o caso de Mariana, lagartense de coração. Aliás, já lhe deram o título de cidadã lagartense, Mariana? Está desligado. Desde 2012. Você já é cidadã lagartense? Desde 2018, Desde 2018. Então, Mariana não nasceu aqui, eu nasci, mas ambos temos em comum essa ideia de sermos lagartenses e essa identidade lagartense, que eu chamei de lagartinidade, né? Foi até criticada essa expressão lá no passado, mas existe inclusive o Dia da Lagartinidade, viu? 20 de outubro é o Dia da Lagartinidade, que é esse sentimento de pertença, de identificação, que é para isso que existe o patrimônio, né? Por exemplo, Cabuzé, quando fez a reforma da Praça da Piedade, havia rumores de que ele ia substituir o coreto, como fez com outro, por uma fonte luminosa. Aí eu fiz um artigo naquela época e quase pedi, pelo amor de Deus, ao Cabuzé que não fizesse isso. E o Cabuzé me atendeu. Inclusive, leu meu artigo na FM Eldorado. Ele reformou toda a praça e preservou o coreto, graças a Deus. E aí daquele que mexer aí neste coreto, porque destruí-lo significa amputar uma parte do corpo da gente. Me desculpe estar usando esse termo,
mas é o termo que nos ajuda a entender o porquê de se preservar a arquitetura patrimonial de um lugar. E eu encerro com essas considerações, que vão ao encontro das perguntas que eu fiz. 1. Garantir a ideia de pertencimento e de identidade. Isso é fundamental, né? Então, para além de tombar algum lugar, é necessário compreender por que você pertence àquele lugar. Porque o que é que o Grupo Escolar Silvio Romero lhe diz? O que é que a Igreja Matriz lhe diz? O que é que o antigo prédio da Intendência Municipal lhe diz, o cemitério, né? E outros representantes arquitetônicos, remanescentes de outras épocas de Lagarto, lhes dizem? Segunda coisa, precisamos proteger esses remanescentes da arquitetura histórica de Lagarto. E são poucos, minha gente, são poucos. Olha, tem um prédio ali, do lado do cemitério, com frente à Praça Monsenhor Dalto, que é outro prédio que me dá dó de ver abandonado. A gente precisa superar essa cultura ou de destruição ou de abandono. E olha que nem falei, por exemplo, do antigo Hotel Vitória, né? Olha que eu não falei da antiga Associação Atlética de Lagarto. Olha que eu não falei da antiga Bica, e por aí eu ia. Porque são inúmeras as representações arquitetônicas de outras épocas, ou que não existem mais, ou que, se existem, estão modificadas bastante, destruídas ou prestes a serem destruídas, ou mesmo desaparecidas, varridas do mapa. Terceiro, pouco ou quase nada, faltou um ali, pouco ou quase nada foi feito para proteger os bens culturais materiais de Lagarto. Não digo os imateriais, até que andam protegendo os imateriais, né? O Grupo Parafusos, recentemente, foi reconhecido Patrimônio Cultural do Sergipe, né? Mas a materialidade, a arquitetura patrimonial, precisa um pouco mais de atenção. E o que é mais grave, gente, não existe uma política pública, gostaria de ser contrariado, não existe uma política pública de proteção da materialidade e nem tampouco uma consciência patrimonial. Se não tem consciência patrimonial, se não somos capazes de sensibilizar as pessoas, esses prédios vão desaparecer, como desapareceu o prédio da esquina dos fundos da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade. Hoje é uma funerária. Nada contra a funerária. Mas um remanescente do final do século XIX e do século XX. Que é uma casa linda que era ali na esquina. Inclusive, Ariano Suassuna esteve em Lagarto e pediu por tudo que as pessoas protegessem aquela casinha. Aquele casario, melhor dizendo, nos fundos. E hoje é a funerária São Jorge, se eu não me engano. Eu não estava no dia, mas Floriano me falou que ele pediu por tudo que ninguém mexesse naquele casario. Inclusive, alguns bancos, me parece que o Santander se ofereceu a comprar o prédio, a modernizá-lo todo por dentro e a preservar a parte externa, mas não houve avanço. Aí veio a funerária São Jorge e descaracterizou, talvez, os proprietários, mas também fazer uma funerária naquele prédio do jeito que era antes também não dava, né? Mas pelo menos preservasse a fachada, né, minha gente? Está todo descaracterizado. Por fim, pessoal, eu acredito muito que só existe duas saídas para isso. Primeiro, convencer as pessoas do pertencimento, da identidade, da necessidade de proteger os remanescentes, da consciência patrimonial. E isso só a partir da educação patrimonial. Nas escolas, nas emissoras de rádio, nas universidades públicas, particulares, em casa, eu conscientizo meus filhos aqui em casa, mostrando para eles a importância de preservar esses prédios velhos, como as pessoas dizem, e, acima de tudo, criar órgãos e uma legislação protetiva. Se não tiver órgãos e, sobretudo, uma legislação protetiva, na ausência de convencer os donos das propriedades da importância de preservá-las, tem que ter algo que proíba as pessoas de destruí-las. E assim eu encerro a minha fala, agradecendo a todos vocês pela atenção e me colocando à disposição de todos. Professor Cláudio Franklin, parabéns pela maestria na apresentação. Foi uma discussão muito rica, linda de se ver. Fizemos uma viagem aí histórica no tempo, com caracterizações
arquitetônicas. Você disse que é a linguagem do arquiteto, mas você tá muito bem aí nessa discussão com os termos, né? Opa, vou mudar de curso. É bem rico aí bem rica essa discussão. Cada vez mais traz também para os alunos que estão aqui, né, que estão pensando em fazer artigos TCCs, deu dicas aí de documentação histórica, mas que o arquiteto pode utilizar. A leitura da imagem, como que ele trouxe lá a imagem do coreto antes, como ele está agora. Essas imagens aí, que a gente fez uma viagem pela história de Lagarto, e é muito importante, né? Eu sei que agora a gente não pode estar com essas ideias de aulas públicas, mas, Andréa, quando tudo isso passar, acredito que o curso de arquitetura tem muito a caminhar para o Lagarto para fazer essas aulas públicas e quem sabe, produzir um documento para fazer todas aquelas indicações que o professor trouxe aí dos caminhos, né? A gente precisa ir para a rua, precisa conscientizar mais o poder público, né? Porque pela fala aí do professor é mais que viável essa conscientização. Nessas campanhas políticas aí a gente quase não se vê essas proteções ao bem público lançado nas campanhas, né? Então, são alguns professores ou pessoas que amam a cultura, amam o patrimônio, que conversam sobre ela e trazem essa discussão, que é muito pouco, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês, né? O historiador, o arquiteto, para tentar imobilizar mais, né? Para criar força aqui em Lagarto, para que a gente consiga, de fato, salvaguardar esse patrimônio que está aí, que precisa da ajuda de todos. Mas, assim, tem muitas questões a comentar pela sua fala aí, foi muito boa, mas aí vamos abrir as perguntas aqui e já começamos aqui com a fala do meu amigo aí, o professor Elcio, né? O professor... Cadê? Elcio Moizinho, né? Arquiteto. Ele trouxe aí uma fala, né? Quando você estava falando sobre os patrimônios aí, se tem que derrubar ou não. E aí ele pergunta, ele diz o seguinte: apagar a memória não seria gerar a oportunidade de repetir o erro, né? Então seria nesse sentido aí. O que é que você acha sobre essas questões? Também acho. Eu fico muitas vezes confuso porque você pensa como cidadão e depois pensa como historiador e fica nesse dilema. Como cidadão, você... Por exemplo, outro dia me chamaram para falar sobre se foi golpe ou se foi revolução em 64, na emissora de rádio. Aí eu falei que era golpe. E eu sei que muita gente que estava ouvindo vai dizer que golpe, que nada, foi uma revolução, enfim. E jogo de narrativas, digamos assim, onde a verdade se estabelece a partir da pretensa verdade histórica. De fato, eu concordo, professor. Por isso que, às vezes, eu não vejo como algo interessante você substituir nome de escolas, né? É como eu disse, já que, se a gente for pensar por aí, então vamos destruir todos os pelourinhos que existem no Brasil, né? Como essa onda que teve de derrubar a estátua de escravocratas, né? Com a maturidade, você vai percebendo qual o problema desse bem que está ali. Ele representa o nazifascismo, ele representa a ditadura militar, ele representa... É o tal do politicamente correto, né? Às vezes, o politicamente correto ele é chato, né? E se você vai ler Monteiro Lobato, eu estou lendo As Reinações de Narizinho para a Júlia, minha menina de 6 anos. Toda noite, quando posso, eu leio um trecho para ela. E vez ou outra você vê uma expressão que hoje seria considerada pejorativa, como a negra Anastácia, né? ou a crioula, ou um crioulo, alguma coisa desse tipo. Mas as pessoas precisam entender que expressões e lugares são resultados de um contexto histórico, né? E, em razão disso, a gente não pode utilizar, por exemplo, ideologias para justificar a substituição de nomes ou mesmo a destruição de determinados bens culturais de ordem material, porque aí nós estaríamos incorrendo em erro. Tá. Posso me pronunciar, Mariana? Não tá, Sim, fica
Vou complementar que, assim, que politicamente é chato e limitante, porque ele impossibilita a discussão, né? O que a gente vê como patrimônio hoje parte de um conhecimento, de um arcabouço cultural que a gente teve desde que nasceu até hoje. O pessoal que está nascendo há 10 anos atrás tem outra interpretação daquilo, né? Então, assim, é um outro olhar. E aí limitar essa visão a partir de só uma verdade é exatamente fazer o que se fazia desde o início, né? Com a história era contada por uma única pessoa e aquilo ali a verdade acabou, sabe? Então, assim, a gente entender que existem lições a serem tomadas a partir de diversas visões, né? Acho que era por aí. Conhecer o passado é planejar. Perfeitamente de acordo, professor. Obrigado. O Pierre Nora fala, né, que a memória é vida, né? Então, esses patrimônios aí trazem muito da identidade e do pertencimento que o professor tanto trouxe aí na sua fala. E só para complementar aí, quando você trouxe a questão da cadeia, né, como eu sempre trabalho essa questão da marginalidade, tem uma discussão muito nova na historiografia, até na arquitetura com a história, que é os patrimônios marginais, né? Quais seriam esses patrimônios marginais? Então, as penitenciárias, os presídios, as delegacias, né, os manicômios, né? Então, que tipo de memória traz esses patrimônios aí? A Universidade de Santa Catarina tem um projeto que chama Patrimônios Marginais, de mais de 15 anos, e uma professora chamada Viviane Borges, que ela discute patrimônio e arquitetura dentro de todos esses patrimônios marginais, né? Tem muita coisa boa sendo produzida, tem muito olhar, né, sobre essa relação aí do casamento arquitetura e história, que eu acho que Mariana, é perfeito. Oi, só para Elcio, complementar o que você está dizendo também, a mesma arquitetura, que ela tipo marginal, como você falou, ela tem uma abordagem internacional a partir de Hitler. O próprio Hitler era um arquiteto frustrado, ele fez a Escola de Belas Artes, não conseguiu ser arquiteto, passou a ser desenhista, sabe? E aí, quando ele ingressou nessa questão militar, ele tentou construir prédios que hoje são preservados exatamente para poder contar essa história, que ele era meio avesso a toda a questão de arte. Ele preservava, inclusive, as questões de arte, basicamente pelo raciocínio de talvez não conseguir fazer, mas ao mesmo tempo ele tinha essa construção, uma produção arquitetônica feia, horrível, agressiva, tal, mas que foi feito nesse período e que conta o significado, né, de uma história, de uma coisa que aconteceu boa ou ruim, mas que a gente não pode apagar, sabe? E aí eu vou até complementar a questão do professor também, da mudança do nome, quando ele falou assim, a Escola Silvio Romero, e aí eu vou até atrelar uma coisa a outra, por exemplo, a arquitetura bonita daquela edificação, que é muito bonita, ela precisa de ser dado uso para ser preservada, como você falou assim, é tombado, mas ela está se degradando. E aí tem alguns teóricos de restauro que partem do princípio de que só dá para preservar se der uso, né? E aí, assim, o uso e adaptação às novas necessidades vão requerer algumas intervenções. Claro que cabe a gente, arquiteto, ser menos agressivo possível, né? Mas, assim, o fato de ter uma arquitetura bonita, né, ter um significado estético, uma representação estética, assim, de estilo arquitetônico, também enaltece o nome do próprio Silvio Romero. Então, eu, particularmente, não conhecia muito do Silvio Romero, mas o prédio é tão bonito que eu tive que pesquisar quem era Silvio Romero, né? E aí, a partir daí, agora eu já sei quem é Silvio Romero, e é uma forma de contar a história. A gente se une, né? Nunca tivemos afastado. Você disse algumas coisas importantes. A primeira delas, por exemplo, é o uso do espaço. Eu sempre defendi isso, inclusive falava para os meus alunos. Não adianta um prédio ser tombado se não tem uso. Ele vai ser tombado com o tempo, né? Você disse aí do ponto de vista técnico, ele precisa ter um uso. Como eu disse, ele foi cedido a... É tanto, por exemplo, uma coisa curiosa, o Recife Antigo, o Pelourinho. Esses dois lugares foram preservados durante anos por prostíbulos. Aí tiraram as pessoas de lá, mas quem conservou foram eles.
durante anos, até o poder público tomar conta, porque eles faziam uso do lugar, né? E o prédio Silvio Romero, enquanto foi biblioteca pública municipal, ele não se degradou. E as degradações que aconteciam eram extemporâneas e fáceis de serem conservadas. Uma vez abandonado, aí começou a degradação física do lugar. O mato cresce, rachadura, a chuva vai provocando infiltração e tudo mais, né? Então, se Jacques Barreto, naquela época, já tivesse, para além de ter cedido, pelo menos formalmente, oralmente, o prédio à Academia Lagartense de Letras, nós hoje já teríamos transformado aquele lugar num grande núcleo cultural. Inclusive, eu cheguei a sugerir, e não foi adiante, e Elson propôs aí, eu sugeri, como funcionário da Universidade Federal de Sergipe, que funcionasse ali o curso de História. Vamos fazer um curso de História, vamos montar um curso de Arquitetura, por exemplo, em parceria com História, funcionar os dois cursos ali, porque Lagarto tem um viés patrimonial e teatral, um curso de teatro também. Não me deram ouvidos e a coisa não andou. E nós estamos aí à mercê da boa vontade do governador de Sergipe de dar uma atenção maior àquele prédio. Falta de dinheiro não é porque deputados federais já disponibilizaram emendas parlamentares e elas voltaram, por incrível que pareça. Difícil, assim, né? Uma segunda coisa, Mariana, que eu ia esquecendo. Elson, houve um movimento que não foi adiante de alguns alunos para querer trocar o nome da escola Silvio Romero por outra. Porque alguém botou na cabeça das pessoas que Silvio Romero era racista, né? Gente, ele defendia a teoria racial porque ele era um homem do final do século XIX. As voltas com essas discussões raciais. Agora, chamar Silvio Romero de racista no século XXI, alguém que era século XIX, era dizer que Roberto Dinamite jogou no Flamengo. Tá? É falta de conhecimento histórico. Então, são questões aí que suscitam outras falas, né? A gente poderia ficar aqui falando sobre essas questões aí de Lagarto, todo esse conteúdo aí que o professor trouxe por muito tempo aí. Outras parcerias virão, né, Andréa? Pessoal, com tá certeza. a palavra, alguém quer falar? Boa noite. Mariane, eu queria fazer algumas perguntas, poucas, enfim, umas 2 perguntas para o professor Claudio Frank. A primeira pergunta é a respeito... eu acabei lendo o livro de Adalberto Fonseca, e tem uma parte que eu tenho muita curiosidade. Eu sou lagartense, desde que nasci, e a família do meu pai ela é de origem lá do Campo do Crioulo, que é um dos povoados mais antigos da cidade de Lagarto. Depois o senhor pode responder. E eu queria saber aonde é que fica, que eu já li esse livro todo e eu estou meio sem saber onde é que fica o sítio dos Caboclos. Porque tem algumas coisas que eu queria entender. Porque, assim, as regiões do samba, crioulo, palmares, formas de outeiros e testemunhas da colonização das terras, dão testemunha da colonização das terras de Lagarto, quando visitadas pelos jesuítas Gaspar Lourenço e João Solônio. E na época, e aqui está dizendo também das tribos quiriris, né, que foram os povoados, que eram os povos, os indígenas da época, antes da colonização da cidade de Lagarto, quando os colonizadores acabaram destruindo ali, principalmente o cacique, que agora não me recordo o nome, mas e que fez ali o marco zero da cidade de Lagarto. E aí eu queria saber a respeito desse sítio dos Caboclos, aonde fica esse sítio dos Caboclos, que eu achava que seria o Campo do Crioulo, mas o Campo do Crioulo já está em um outro em um outro parágrafo aqui, e aí eu queria saber a esse respeito. E tem outra pergunta também, mas eu queria que o senhor
acabasse respondendo essa logo. Eu vou ficar lhe devendo a localização, porque até hoje eu estou procurando também. Mas vou aproveitar a sua fala para colocar algumas coisas no seu devido lugar. Primeira coisa, Lagarto não teve presença autóctone indígena. Quando você lê o livro de Adalberto, que foi fundamental para a história de Lagarto, você tem a impressão de que quando o Antônio Gonçalves Santo Tomé chegou por aqui, havia índios Quiriri, não havia, né? Isso aí você pode pegar livros da Companhia de Jesus, os textos e artigos da professora e antropóloga Beatriz Góes Dantas, e você vai observar que Adalberto cometeu um equívoco. Foi um equívoco, digamos assim, de época. Não é que intencionalmente ele tivesse, eu vou errar, né? Não. Normal, acontece com qualquer historiador e memorialista. Esse cenário que Adalberto traz no livro dele é o cenário do litoral sergipano. A presença da Companhia de Jesus evangelizando e convertendo e atacando os indígenas Tupinambá. Quiriris não são autóctones de Lagarto. Os Quiriris vieram de outras regiões, Pernambuco e Alagoas, depois desse primeiro momento da colonização. E muito provavelmente suas tribos eram ali próximo da Bica, onde hoje é a Bica. Então, os Quiriris, eles não estavam aqui e não foram os jesuítas que colonizaram Lagarto. Foram os carmelitas, vindos de uma região de Riachão do Dantas, que Mariana conhece muito bem, Palmares. Eles tinham um convento lá. E os primeiros habitantes de Lagarto sofreram um processo epidêmico, né? E quase foram dizimados, ali na primeira metade do século XVII. E foram em socorro, pediram socorro desses carmelitas e vieram para a região e separou os doentes, os infectados, né, dos sãos, dos sadios. E esses infectados ficaram exatamente afastados do Santo Antônio, ficando hoje na região que seria hoje Alto da Gata, Praça da Piedade, por aí. A segunda coisa que vai ao encontro da sua pergunta é essa presença do negro em Lagarto. A presença do negro em Lagarto é mais forte do que a indígena. Isso fica muito evidente. Veja os nossos traços, os nossos fenótipos, né? Você consegue identificar caracteres indígenas em Lagarto? Não consegue. Mas você consegue identificar características afrodescendentes. Porque os negros começaram a vir para cá antes mesmo de serem utilizados nas lavouras. Lembrando que Lagarto era predominantemente pecuarista, portanto, precisava menos da mão de obra escrava do que Laranjeiras, por exemplo. Mas havia fuga, e Lagarto era rota de fuga ou de estada desses negros. Por isso que a maioria desses lugares tem nomes que têm representação afrodescendente, né? Campo do Crioulo, né? Sítio do Caboclo já é uma mistura, digamos assim, étnica, né? Mas você tem oiteiros, você tem genipapo, você tem Angola, cachorro, né? Quilombo, tem quilombo. E essas rotas e estabelecimento de negros fugidos de outras regiões foram, por exemplo, identificados por Maria Tétis Nunes no seu livro Sergipe Colonial. Não é à toa que Lagarto vai ter Lagarto vai ser um dos primeiros distritos militares de Sergipe, ainda no século XVII. Por quê? Para garantir a caça desses negros fugitivos e garantir a proteção do território. Então, chama a atenção a sua pergunta, apesar de eu não saber lhe dizer onde é que ficava o sítio dos caboclos. Posso procurar saber e lhe responder por e-mail ou por zap em um outro momento. Mas veja, a sua pergunta me ajudou a mostrar para vocês a origem étnica do município de Lagarto, né? Que não é exatamente da forma como Adalberto coloca, mas é desta que eu lhes apresento. Professor, mais um marco zero de Lagarto já fica já na saída do Santo Antônio, indo em direção ao Campo do Crioulo. Com relação a essa localização,
que foi dada lá na época de Ribeirinho, lá em 1972, se eu não me engano. Isso. Essa localização está correta? Eu não diria que está correta, mas o que eu sei lhe dizer é o seguinte. Em 1972, Adalberto Fonseca teve um papel importantíssimo no município de Lagarto, com a criação da bandeira, do hino, de estabelecer uma história para Lagarto, da identidade lagartense, digamos assim. E ele teve o patrocínio do prefeito municipal José Ribeiro, na época, que era o José Ribeiro Coletor. E todo o processo identitário, você tem que criar elementos identitários. O marco, digamos assim, o marco originário foi fundado nesse período, 72, mas com base nas investigações de Adalberto daquela época. Eu, particularmente, não me sinto muito à vontade nem de falar do lugar, porque eu entendo o lugar como uma invenção dos anos 70, baseado numa suposição de que o local foi colonizado por jesuítas e que pessoas passavam ali e faziam promessa. Isso fica mais no campo da oralidade, da memória, do que da história propriamente dita. Então, eu fico um pouco à vontade de acreditar que aquele lugar foi o Marco Zero, porque eu sei, como historiador, que isso é uma invenção identitária dos anos 70. Entendi. Professor, é assim, o meu bisavô, o nome dele ele era chamado de Belo do Sítio. Esse meu bisavô, minha avó, que está com 96 anos de idade, minha avó paterna, que é a família do meu pai, é daqui de Lagarto, é de lá do Campo do Crioulo. E eu tenho o papel, o título de leitor do meu bisavô, que tem a data de nascimento dele, de 1877. Então, estamos falando de um lagarto ainda vila. Não estamos falando de lagarto, né? Se lagarto foi em 1880, lá em 1800, a lagarto ainda era uma vila. E teve, de acordo... Eu estou falando assim também algumas coisas relacionadas ao livro. Por exemplo, de acordo com o livro, a peste da época, a peste negra, acabou dizimando muita gente e muitas pessoas saíram lá do povoado de Santo Antônio, só tinha uma capelinha, um pedaço de capela, e saíram de lá e foram mais para a cidade, onde o senhor já fez a sua apresentação nesse sentido, né? Que já contou realmente o que realmente aconteceu. Mas com relação à família Costa, que é a família do meu pai, e assim eu tenho um interesse por todos os nomes que não estão na minha carteira de identidade, mas que já passaram pela minha família. Então eu tenho esse interesse meu, que por mim todas as pessoas tinham que ter pelo menos uma data no registro. Tem que ter pelo menos todos os sobrenomes para tentar entender o passado, porque eu creio que assim, como a arquitetura em si, é importante preservar o passado. Preservando o passado, você vai preservar a arquitetura, vai entender a arquitetura desde da época das pinturas rupestres até os dias atuais. Então, tudo, desde que desde que o ser humano começou a fazer seus caminhos, de acordo com Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto, ele já é uma forma, você traçar um caminho, você abrir, passar por uma fenda e traçar um caminho para que aquelas pessoas passem por aquele caminho, de acordo com esse arquiteto, Paulo Mendes da Rocha, você já está fazendo arquitetura. E eu tenho esse interesse meu a esse respeito. Quem pode lhe ajudar com relação a isso que você quer, você pode buscar na genealogia, né? A origem das famílias. O filho de Adalberto Fonseca, que também é historiador, com livros, inclusive, importantes publicados sobre a história do Lagarto, Floriano Fonseca,
ele tem desenvolvido um trabalho muito bom na área de genealogia, muito bom mesmo. E também a professora Sônia Macário, se eu não me engano, né? A professora Sônia Macário, que é psicóloga, professora e psicóloga. Eles têm um trabalho muito interessante que pode lhe ajudar com relação à origem da família Costa e também de outras famílias. Aliás, a genealogia é uma área da história muito importante para nos ajudar a compreender a história de qualquer lugar. Eu recomendo que você troque uma ideia com o Floriano e com Sônia. Entendi. Eu queria também falar que em 2010 eu procurei o senhor, eu falei com a minha professora Patrícia, que estava trabalhando, creio que sua esposa, creio eu. Isso. Né? E falei com a professora Patrícia e perguntei se teria como eu conversar com o senhor a respeito dos 30 anos de Abelardo Romero Dantas, do colégio Abelardo Romero Dantas. E aí eu procurei a professora Patrícia, que estava lá no colégio Silvio Romero. Ela me atendeu super bem, ela foi minha professora lá em 2006, lá no Frei Cristóvão, Santo Hilário. E aí eu falei com ela e no final eu acabei não encontrando, não tendo esse contato com o senhor, mas procurei Emerson de Carvalho também, que o senhor acabou citando hoje aqui. E Emerson de Carvalho, junto com sua esposa, muito, muito educada, a esposa de Emerson de Carvalho, eu cheguei lá e tinha um monte de documento, né, que ele era foi um jornalista, e ele tinha um monte de documento, um monte de jornal. Eu entrei nesse quarto. Estou com todos os jornais dele aqui em casa. Estão sendo todos digitalizados e vocês vão ter acesso em breve pelo portal da Academia Lagartense de Letras. 81 apacotilhas de jornais de 1957 até 2011. Que trabalho belo. E na época, professor, eu cheguei e falei bem assim, não, eu quero saber sobre a história de Abelardo Romero e tal. E aí ele chegou, meu filho, olha, tem esse ramo de jornais aí para você. Agora tá tudo empacotado. Aí se você quiser mexer, bulir, dar uma olhada, aí era tanta coisa, mas tanta coisa que eu não quis bulir, né? Porque é frágil, né? Também eu acabei não bulindo. Mas no final, eu também queria falar desse relato referente a essa passagem também que eu procurei o senhor. Mas era isso, professor. Eu me coloco à disposição de você e alguns alunos de arquitetura e urbanismo estão me procurando já, até pedir paciência, porque às vezes não dá para encontrar tudo, mas de tantas pessoas me procurarem, eu disse, meu Deus, eu preciso colocar esse material de Emerson à disposição, porque são coisas riquíssimas, não só para nós historiadores, vocês arquitetos também, para os seus TCCs, podem encontrar coisas muito interessantes, porque os jornais publicavam algumas matérias relacionadas à arquitetura e urbanismo, e até para entenderem o desenvolvimento, chamam de evolução urbanística, eu não gosto muito da palavra evolução, mas entender a evolução urbanística de Lagarto, como eu tracei aqui en passant. Mas eu me coloco à disposição de vocês. Já eu vou colocar meus contatos. A provocação de Elcio é muito boa, né? Essa de colocar no plano diretor estratégias de preservação individuais. Eu acho fundamental, importantíssimo. Inclusive, essa discussão... Mariana travou. Travou na hora H. Travei, e agora, Travou. Tá ok? Agora Sim. foi. Mas eu acho que tá no fim, mas tem que acabar. Então, é uma discussão aí que eu acredito que a gente pode também, junto com os alunos e vocês, quem sabe levar para a Câmara, né, de vereadores, que eu acho que a sensibilização também começa... Oi. Eu levantei a questão porque ele vai ser revisto em decorrência do Hospital de Amor, né? E, assim, é uma oportunidade, né? Então, assim, acho que essa oportunidade de inserir essas questões patrimoniais vem muito de uma discussão. De repente, assim, até essa própria discussão podia ser gerada a partir de um... É porque a gente está tudo online, mas se fosse presencial, um evento, discussão da arquitetura patrimonial lagartense, né? E aí gerar uma carta aberta. Um fórum, né? Um fórum aberto. Fórum. Poderíamos até formar uma comissão aqui entre nós para se fazer representar
nessa discussão do plano diretor. Inclusive, eu acredito que eu também estou nessa comissão lá. Eu vi o coordenador falando, o Luciano, lá no Instituto, mas eu não fui a fundo, mas eu acredito que eu estou. Então, a gente pode fazer isso, e pode ser um fórum, quem sabe, né? Online também, né? Se não tiver outra opção, a gente faz assim. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que a noite foi riquíssima aí, foi muito aprendizado, uma viagem histórica, muita imagem. Eu adoro fotografia, as leituras que o professor faz, encanta como sempre, foi muito bom, viu? Eu sou lagartense, né? Fui ortogada, mas eu fiz uma viagem aí pela história de Lagarto, tinha fotos que eu não conhecia, gostei muito. Luan, obrigado pela sua intervenção. Pela sua curiosidade. Eu acredito que um arquiteto, quando começa com essas curiosidades de querer saber o quê, por quê, ele vai longe, porque eu comecei assim, sendo curiosa, e ser curioso é importante para vocês também, quando pegarem um projeto aí que percebe, que requer uma ampliação, né, que é o termo que vocês usam aí para designar intervenções arquitetônicas em prédios históricos, então isso é muito importante. Mariana, sem querer me demorar muito, mas é assim, só uma última perguntinha só. Ao professor Cláudio Fontes. Olha, eu não gosto de conversar, não, viu? Aí vai até 12 horas, aí não pega. Mas a senhora está saindo da sala.